Para falar da fundação do clube, nós temos que voltar alguns anos atrás, em 1891. 1891 foi quando o Thomas Donoghue saiu de Busby, na Escócia, para uma vaga de tecelão na recém-construída fábrica de tecido Bangu. A fundação do Bangu Atlético Clube começa, no dia 17 de abril de 1904, mas não tem como a gente não retornar anteriormente, pensar ali em 1903 e até antes também, no século XIX, para falar sobre o seu Danal, que tem ali a estátua dele no Bangu Shopping, porque é o escocês que vai trazer a bola de futebol para cá e vai começar a trazer esse esporte aqui para o bairro. A fundação do Bangu Atlético Clube vai começar numa vontade desses ingleses e europeus, que estão trabalhando na fábrica, para poder praticar esse esporte e tentar se organizar como time. A relação da fábrica de tecido com o Bangu Atlético Clube é tudo, total. Por quê? Porque tudo surgiu com a fábrica. Até muito recente, vamos falar aí da década de 60 até a década de 60, ligação total com a fábrica. O futebol é um esporte de elite, Aqui em Bangu essa situação é modificada aos poucos, mas ele chega aqui como um futebol que a camada popular não tem tanto acesso, Você tem a separação ali dos brancos e dos negros, na arquibancada e tudo mais. E aqui você vai ter uma relação muito estreita, porque são os próprios trabalhadores da fábrica que vão estar praticando esse esporte, O Francisco Carregal ele vai entrar no sentido de que precisa de gente para poder jogar ali. Então, a relação é muito específica, O primeiro estádio é cedido pela fábrica, a gente tem ali o primeiro patrocínio vinculado à fábrica, então a relação é total, por questão de trabalho e jogadores. A fábrica recém-construída, naquela efervescência toda. Então a fábrica foi inaugurada em 91, aí estamos falando de 1905, na primeira década ali, o futebol já começando a efervescência com Flamengo, Botafogo, América, Fluminense e muitos outros, Paysandu, São Cristóvão e outros clubes a mais aí, Ao longo do tempo, quando a gente analisa a história do Bangu, a gente fala desse orgulho operário, dessa questão da inserção do negro no futebol, mas a história específica do Francisco Carregal é muito específica, assim, porque você pensar que a maioria dos jogadores naquele momento, eles eram europeus. Então, o Francisco Carregal, ele entra ali no sentido de que precisa de gente para jogar também, É importantíssimo, que 33 é o ano que a gente vai ter a profissionalização do esporte e é o momento o Bangu vai ser pioneiro mais uma vez no sentido de ganhamos o Carioca. Os clubes já, Flamengo, Fluminense, tudo consolidado, Botafogo, América, o Paysandu continuava vivo, São Cristóvão. E então tinha umas equipes muito fortes. Então foi feito o primeiro campeonato de forma profissional, organizada, e o Bangu veio ser campeão. Então eu acredito que em 33, essa união de todos os moradores, no sentido de ganhamos um título carioca, acontece em 33. Então acho que é importante para isso, para a identidade banguense. A esse time do Bangu eu tiro o meu chapéu. Parabéns, Bangu. Castor de Andrade foi um contraventor, isso é um fato. Do que eu escuto hoje dos torcedores que viveram naquele momento e até do que a gente tem de registro, é que o Castor ele vai dar um foco muito grande ao Bangu, a mocidade também, inevitável, mas o Castor ele era uma figura influente no Rio de Janeiro, ele tinha conhecidos, tinha dinheiro, então é um momento que você vai ter um apaixonado pelo time dando gás ali no time. Então foi muito importante para Bangu poder decolar.
Na verdade, o Castor, ele retoma uma história que tinha sido construída pelo pai dele, seu Eusébio, chamado Seu Zizinho, nos anos 50, irrigando o futebol do clube com o dinheiro da contravenção. E aí o grande passo dele, já naquela década de 80, ou seja, 20 anos depois da história construída pelo pai, aí ele já tenta entrar com o Bangu ali para colocar o Bangu num cenário nacional. As principais transformações, geralmente elas giram em torno da estrutura diária. Só que naquela época, quando a gente fala de estrutura, é mais a parte financeira mesmo. Não faltava nada. Tudo que naquele momento, naquela época, se fazia necessário para um bom andamento de um clube de futebol, a gente tinha com facilidade, porque era só ligar para o doutor que as coisas, né? O treino de manhã, você ligava, estava faltando, à tarde já estava tudo lá. Essa era a grande facilidade, a parte financeira, que não tinha problema no Bangu. O trabalho foi feito, começou a ser feito em 82, ali no início de 82, finalzinho de 81, início de 82, talvez até antes. O trabalho começou a ser feito em 79, na verdade. 79, ele foi moldando o time, foi galgando espaços, mostrando que era uma nova realidade do Bangu, que o Bangu já não era um time, embora fosse um time do subúrbio, da Zona Oeste, não era mais, era um time que tentava revigorar, retomar um espaço que já tinha obtido. Eu acho que também pela influência dele é inevitável, mas acho que também pela paixão. Muito do que a gente escuta dos jogadores é que o Castor é como se fosse um pai para eles, então muito se fala de quando ele entrava, ligava para alguém, dava ali um esporro em uma pessoa ou outra. Então acho que essa paixão do Castor pelo Bangu, ela vai ser crucial para essa movimentação dele, né? Até hoje, né? Essa ideia do Castor. O preponderante era a parte financeira, era o dinheiro, vamos dizer assim, né? E as facilidades que a gente tinha de conseguir as coisas. E até mesmo fora do Bangu, por exemplo, uma situação que a gente ocorria muito naquela época, você parava numa blitz, os caras já se bordavam, carteirinha, opa, jogador do doutor, deixa a coisa, não, pode seguir, não sei o quê. Então, assim, tinha vários benefícios que a gente tinha, não somente dentro do clube, mas como afora. 85, eu fico imaginando quando eu vejo as fotos assim, como é que deve ter sido aquela experiência, né? Porque o Rio de Janeiro todo se juntando ali em prol do Bangu, enfim, tudo ser resolvido nos pênaltis, o que, para mim, se a gente for pensar a quantidade de pontos que o Bangu tinha, que o Curitiba tinha, era bem diferente, né? Mas, enfim, é o que é. Eu acredito que em 85 é o momento que aí Bangu vai descer mais ainda mais depois de 2 anos o Castor vai sair. Então é um momento que há meio que uma descrença ali nesse time para decolar. Então, em 85 foi um trabalho, foi consequência de um trabalho, o time veio ganhando punch, foi se fortalecendo, alguns jogadores jovens foram surgindo, o trabalho foi amadurecendo. O Campeonato Brasileiro era disputado no primeiro semestre. Foi um campeonato brasileiro meio que se misturou muito com a preparação do Brasil para a Copa do Mundo de 86, no México. Então, alguns clubes acabaram durante a caminhada perdendo jogadores importantes. E o Bangu, fruto da boa campanha dele de 85, que já era um time maturado, ele foi perdendo jogadores, perdeu o Marinho. Ele perdeu o Marinho numa parte boa, porque naquela época o campeonato não parava. Tem-se a impressão, comentava-se à época, que o Bangu, ao garantir a classificação para a final contra o Curitiba, aquilo já foi um alívio para eles, porque garantia a vaga na Libertadores. Antigamente, só disputavam a Libertadores o campeão e o vice do Campeonato Brasileiro. Então, aquilo ali já foi histórico para o Bangu, disputar uma competição, se classificar para disputar uma competição sul-americana. O Bangu fez uma ótima partida, uma excelente partida, saiu atrás e empatou, fez um gol,
que até hoje é discutido, acho que o árbitro era o Romualdo Arp Filho, ele alegou impedimento do Marinho, numa era pré-VAR, visto a olhos nus, não parece impedido. Acho que o Bangu acabou sendo prejudicado. E aí no pênalti, o Coritiba tinha um goleiro experiente, Rafael, e o Coritiba acabou levando a melhor. A consequência é essa, foi boa no momento que eles estavam presentes. A partir do momento que eles saíram, na realidade, para o clube não ficou legado nenhum. Então, assim, isso foi um problema, né? Até você buscar outras soluções, né? Outras ferramentas para que você consiga se manter. Na dificuldade, o Bangu está aí até hoje. Claro que não é a mesma coisa, né? Nem em termos de status, né? Hoje no futebol brasileiro, que o Bangu já foi uma equipe de nível, né? Eu acho que a saída dele vem muito com essa relação emocional que ele tinha com o time também. Pelo que eu vi, alguns jogadores até falaram, não sei se tem isso na série, né? De essa sensação de que aquela pessoa que estava cuidando de você vai embora, né? E quem vai ficar depois? Que gás essa pessoa vai colocar ali no Bangu depois, né? E é até o que a gente fala de questões atuais hoje, né? Falta você olhar e insistir ali na base, você pensar no time como um time mesmo, como uma família. Então, eu acredito que essa caída que a gente tem do Bangu também tem muita relação com isso. A principal consequência é o Bangu voltou a ser um time sem recursos financeiros. E sem recursos financeiros você não faz futebol. É muito difícil. Veja bem, nós estamos falando de 87, 2007, 25 anos talvez esteja fazendo agora. O problema ainda é o mesmo. Então, e é o problema que afeta os clubes que são entregues a um mantenedor. O espaço que o Bangu ocupa no futebol carioca, eu acho que é de manter vivo um clube tradicional no Rio de Janeiro, não se perder com o tempo, que muitas das vezes aconteceu com outros clubes tradicionais daqui da capital, mas a questão da história do Bangu, de manter viva essa história do clube, é muito importante no caso, né? Para mim sempre foi a quinta força, mesmo com os lampejos de Volta Redonda, Boa Vista, agora mesmo recente a Portuguesa, mas o Bangu foi sempre a quinta força. Falando em futebol carioca, não vou falar nem de nacional, né? Porque o Bangu já chegou a fazer final de Campeonato Brasileiro. Cara, hoje acontece uma coisa aqui no Rio de Janeiro que, assim, o Bangu e o América eram times médios. Você trabalhava no pequeno, galgava, né? Escadinha. Vai pro médio, que era Bangu e América, e buscava aí o grande. Hoje, Bangu e América é tudo do mesmo nível dos pequenos, não tem? É time médio, não existe mais pequeno, médio e grande. São ou pequeno ou grande. A identidade tem que ser criada. A base é tudo para não só clube de futebol, qualquer esporte, a base é tudo. O treinamento, tudo é tudo de bom no clube. Porque você consegue criar no jogador uma identidade. Coisa que nós tínhamos, porque a gente ficava no clube a vida toda. Se você 5 anos, 6 anos. Hoje você pega um time e você não consegue escalar o time, porque há 3 meses toda hora muda o jogador. Então a base é justamente para você criar naquele garoto aquela paixão que eu falei que ao longo dos anos foram se perdendo, que virou um negócio. Tá? Para o clube é excelente, né, cara? Por duas formas. Ela também é uma questão de renda para o clube, né? Você despontar, surgir novos talentos. Isso, querendo ou não, como eu acabei de falar da questão da gestão, ela traz esse ponto, quando um atleta ele é valorizado, vendido bem para algum outro clube, para fora, é o retorno financeiro, né, que dá para o clube. Eu espero do futuro do Bangu que ele ache o caminho dele. Não acho que vá surgir um contraventor. Castor só existiu um, existiu o seu Eusébio, existiu o Castor. Os herdeiros do Castor, da família Andrade, a gente conhece aí pelo noticiário, eles não parecem ter a menor disposição de fazer o que fez o Castor.
Eu espero um futuro muito melhor do atual, muito melhor. Mas eu confesso que hoje, assim, eu já vejo muito mais pessoas, jovens no caso, né, falando sobre o time, indo ao estádio, vestindo a camisa. Eu mesmo, né, há um tempo atrás também, eu não estava ali no estádio, então acho que agora é um movimento muito mais de se sentir pertencente a esse time também, porque nós somos o Bangu, né? O Bangu não é um time isolado. A torcida, ela faz parte do time também. Então, eu espero que a gente consiga muito mais vitórias, claro. E a ideia é que a gente consiga ultrapassar o Carioca e só além. O que eu vejo pro Bangu é sempre o de melhor possível. O Bangu lá em cima, como eu falo de novo, se for bem gerido, for bem estruturado, o benefício ele vem a médio e longo prazo, né? O futebol não tem isso de fenômeno assim de boom. Pode acontecer porque o futebol é isso, né? Um pequeno ganhar de um grande, são 11 contra 11, pode acontecer, mas nós sabemos que o ideal certo é médio e longo prazo de um clube se manter e ter, como posso dizer, vai ter resultados positivos. Então, assim, porque eu espero que o Bangu dos últimos anos tá na primeira divisão do Carioca, se manter lá, que é o lugar dele, voltar a frequentar o cenário nacional, começar da Série D, passar para Série C e galgar, pegar a Copa do Brasil, Copas desse tipo, e se manter sempre na visibilidade e mantendo sempre o clube ativo com os seus torcedores.